Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Ellen Ângela aqui para mais um podcast falando sobre como cuidar do seu dinheiro, como realizar os seus sonhos, né? Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, porque é interessante que quando eu comecei a falar de educação financeira no YouTube, em 2016, a maioria dos meus vídeos eram muito mais sobre mindset do que sobre questões técnicas como investimento. E ao longo do tempo eu fui fazendo mais vídeos técnicos, né? Fui falando mais sobre Tesouro Selic, Tesouro IPCA, CDBs, taxa Selic. E atualmente estou gravando esse vídeo em janeiro esse áudio, né? Esse podcast em janeiro de 2020. Atualmente a taxa Selic está 4,5% ao ano e aí parece que agora só se fala disso, de como encontrar investimentos com maior rentabilidade. Tem muita propaganda atualmente de bancos e corretoras, muitos canais patrocinados falando disso. E a essência da educação financeira parece que está um pouco de lado. E o que é a essência da educação financeira? É você fazer o melhor uso do seu dinheiro para viver bem, para ter qualidade de vida hoje e garantir que você continue tendo qualidade de vida no futuro. Que o grande problema da maioria das pessoas e das famílias brasileiras é que quando consegue uma grana, gasta tudo com algo imediato, né? E não consegue manter um padrão de vida com qualidade, ou muitas vezes o padrão de vida adotado pelas pessoas, pelas famílias, é um padrão de vida que custa muito caro comparado à renda dessa família, e as pessoas acabam se endividando muito. E eu vejo cada vez mais, estou cada vez mais convencida disso, que os principais obstáculos que as pessoas enfrentam para conseguir ter uma vida financeira equilibrada, ter qualidade de vida, ao mesmo tempo em que estão poupando e investindo para o futuro, os principais obstáculos são obstáculos comportamentais. O problema das pessoas não é não saber matemática, não é ganhar pouco. O problema, o desafio, né, é você tomar consciência das suas decisões, do seu comportamento, das suas crenças. E por isso, quero falar agora sobre 5 crenças que dificultam muito, praticamente impedem que a gente consiga construir uma vida próspera, uma vida financeiramente equilibrada. São 5 crenças que estão presentes na mente da maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil. Fora do Brasil, não sei, depende muito da cultura de cada país. Mas são 5 crenças que impactam muito, que impedem as pessoas de agir de forma favorável a elas mesmas. Uma dessas crenças é a de que dá para deixar as coisas para depois, né? E é muito interessante porque aí as pessoas, eu passei por isso quando eu tinha meus 17, 20 anos, eu comecei a trabalhar com 17 anos e naquela época, imagina, eu não pensava em aposentadoria, eu não pensava em me preparar para o futuro mesmo. Eu não, imagina, eu era super, super jovem, né? Quem vai pensar no futuro quando tem... Nossa, deveria ter pensado, já estaria vivo bem, mas estaria melhor se eu já tivesse começado a investir com os meus 17, 18 anos, que ainda morava com os meus pais, poderia ter formado já uma reserva interessante. E a maioria das pessoas tem essa crença, essa sensação de que não precisa mudar agora. Não, eu não preciso fazer planejamento financeiro agora, posso deixar para depois. Eu recebi uma pergunta, um comentário outro dia que o rapaz falava assim: primeiro eu vou passar num concurso público, aí depois eu vou começar a investir. Né? Mas por quê? Qual é a relação de uma coisa com a outra? Ele acreditava que sendo concursado, e eu sou ainda servidora pública, ele acreditava que sendo concursado a estabilidade daria a ele o que ele precisa para começar a investir. Né? E não, na verdade, se fosse assim, todos os servidores públicos estariam muito bem de vida
E a realidade não é essa. A realidade é que tem muito servidor público endividado. Os servidores públicos são mais endividados do que o restante da população. Então, essa crença de que não é necessário tomar uma atitude agora, de que você pode esperar, ela vai ser mais frequente entre as pessoas mais jovens. O curioso é que quando as pessoas passam dos 40 anos, eu tenho visto muito isso, recebo muitas perguntas desse jeito, até críticas, que a pessoa fala assim: ah, mas isso não serve para quem já passou dos 40 anos, para quem já tem 50. E é impressionante como parece que depois dos 40 anos as pessoas acham que vão morrer daqui a 15 minutos. E não é assim, as pessoas estão vivendo muito. Então, a gente precisa se conscientizar de que o tempo vai passar de qualquer forma. Então, tudo na sua vida que precisa ser melhorado, você deve começar imediatamente. É urgente. Outra coisa, outra crença que impede as pessoas de progredirem, de prosperarem, é olhar para os erros cometidos no passado e achar que invariavelmente você vai cometer o mesmo erro de novo. E às vezes não tem nem conexão uma coisa com a outra. Então, por exemplo, uma pessoa que há algum tempo atrás, talvez não tenha sido nem ela, foi o pai, a mãe, o tio, a tia, que foi lá, comprou um lote de ações, pegou todo o dinheiro da família, comprou um lote de ações de uma empresa só, de repente foi até da Petrobras antes da crise, e perdeu toda a grana. E aí a pessoa fala assim: nunca vou fazer investimentos, porque investimento é coisa muito arriscada. Né? A pessoa olha para o passado, acha que aquilo que aconteceu com ela ou com alguém da família é uma regra que vai se repetir. Não é assim que funciona, né? Talvez você nem saiba em que contexto aquelas escolhas foram feitas pelas pessoas da sua família. Talvez você tenha feito uma escolha que não foi muito bem pensada, mas você tem agora os recursos necessários para você aprender e tomar novas decisões. Então, sempre que olhar para o passado, procura olhar para o passado com os olhos de quem quer aprender com o que aconteceu e não com os olhos do trauma, né? De eu fiz isso, não deu certo, eu não vou fazer de jeito nenhum. Terceira crença é a crença relacionada a como a pessoa se vê. Isso tem vários exemplos, né? Então, em relação às finanças, é muito comum a pessoa dizer assim: eu não sei, não sirvo para investir porque eu não sou bom ou boa em matemática, porque eu não sei fazer cálculo. Bom, isso não tem nada a ver. Você não precisa ser um gênio da matemática, você não precisa ser ótimo em matemática, porque a rigor, para você fazer escolhas dos seus investimentos, você não vai ter que pegar um lápis e ficar fazendo cálculos. Existem zilhões de simuladores, sites, você tem que entender o raciocínio do investimento, entender como é que ele funciona, mas você não precisa, de fato, fazer um cálculo. Outra coisa interessante nesse mesma crença é que as pessoas usam esse argumento, né? Eu não sou bom em matemática, não sou boa em matemática, por isso eu não sou capaz de investir, mas as pessoas fazem financiamento. Né? Financiamento também deveria ser calculado, porque a gente paga juros, o que é muito pior do que você receber poucos juros por fazer um investimento fraquinho, vamos dizer assim, né? E as pessoas aceitam fazer financiamentos com muito menos análise do que aparentemente querem fazer antes de tomar uma decisão de investimento. Outra crença que impede as pessoas de progredirem, de prosperarem, é o medo de perder dinheiro, que é um medo também muito ambíguo, porque tem várias coisas no dia a dia em que a gente literalmente joga dinheiro fora, mas quando se trata de investir, meu Deus do céu, é um medo que parece assim que os investimentos são lá um monstro mesmo, um bicho de 7 cabeças abominável. E esse medo, como é que a gente trata esse medo? Né? A gente trata esse medo por meio do conhecimento, é você estudar, entender como os investimentos funcionam
entender que sim, tudo existem riscos, o mundo muda o tempo todo, mas que se você não cuidar do seu dinheiro, se você não fizer nenhuma reserva, os riscos são muito maiores. Porque aí sim você fica totalmente dependente do governo, do seu chefe, da sua esposa, do seu esposo, de familiares, né? Então, o risco de você não cuidar do seu dinheiro é muito maior do que o risco de você fazer determinadas aplicações. É claro, eu sempre falo nos meus vídeos, recomendo que você comece pelos investimentos de menor risco, os investimentos conservadores, né? Mas esse medo de perder você não deve se deixar dominar por esse medo. E a última coisa, uma das crenças, aqui estou falando de 5 crenças, mas é claro que existem outras, né? Então, uma outra crença que impede as pessoas de crescer é ela achar que ela não tem tempo nem dinheiro suficiente. Quando a pessoa acha que não tem dinheiro suficiente, claro que isso depende muito da renda da pessoa, mas em boa parte dos casos é uma questão de você definir prioridades, né? Você deixa de gastar com algumas coisas que talvez te proporcionam prazer imediato e começa a reservar uma parte do seu dinheiro para garantir que você vai continuar tendo qualidade de vida ou até para você melhorar a sua qualidade de vida ao longo do tempo. E em relação às pessoas que acreditam, afirmam que não tem tempo para registrar os gastos, não tem tempo para fazer uma análise das finanças, não tem tempo para planejar, não tem tempo para começar a aprender a investir. Aí esse é um argumento que a gente destrói ele com uma simples afirmação. Todas as pessoas do mundo recebem todos os dias exatamente a mesma quantidade de tempo, 24 horas, todos nós. É o único recurso na face da Terra que a gente ganha por igual, porque uma pessoa milionária, ela não tem um dia de 48 horas. Uma pessoa miserável não tem um dia de 2 horas. Todas as pessoas têm um dia de 24 horas. Né? Então, são crenças que a gente deve reavaliar, convencer a nossa mente, o nosso cérebro, de que essas crenças não condizem com a realidade e que elas estão impedindo o nosso crescimento. Né? Eu tive, acho que ainda tenho, com certeza, algumas crenças que são obstáculos no meu caminho, né? Todos nós temos, é natural. Algumas dessas crenças vêm aí da nossa infância, algumas são crenças tão assim fortes que permeiam toda a população de um país, né? Todo mundo tem crenças muito semelhantes, mas são coisas que a gente pode trabalhar, né? Da mesma forma que talvez você um dia tenha acreditado em Papai Noel, teve um momento na sua vida que você ficou sabendo que Papai Noel não existe, que era só uma pessoa que se vestia ali com a roupa vermelha tal e vinha distribuir os presentes que outras pessoas compraram. Então, da mesma coisa que você já passou por essa transformação de crença na sua vida, você pode transformar outras crenças, ressignificar, né? Como dizem as psicólogas, você pode ressignificar essas crenças, ter um outro olhar para você começar a se colocar como protagonista da sua vida, como uma pessoa que se responsabiliza pela vida que construiu até o momento e que percebe que é possível construir uma vida melhor a partir de agora. E perceba que eu sempre nos meus vídeos e agora aqui no podcast também, eu não falo necessariamente que você tem que construir uma fortuna, que você tem que ser milionário, milionária, porque o que eu acredito é que o mais importante de tudo é você viver bem, você se sentir bem com as suas escolhas, tendo escolhas financeiramente equilibradas de acordo com a sua renda, para que as suas escolhas não sejam aquela decisão que te deu ali uma alegria momentânea, né? E depois se transformou num problema gigantesco na sua vida, com endividamento, enfim.
excesso de gastos, um padrão de vida insustentável. Então, eu acredito que é muito mais importante isso, a gente tomar consciência dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, para que a gente consiga construir uma vida onde a gente vive bem, ao mesmo tempo que a gente está se preparando para continuar vivendo bem no futuro, sem depender de aposentadoria de INSS, sem depender de ajudas de amigos ou pessoas. E também lembrando que não é só o caso da aposentadoria, né? Podem acontecer outros imprevistos na vida, ou você simplesmente pode querer largar tudo que você está fazendo hoje e começar uma vida nova. Para você fazer isso, você vai ter que ter o quê? Vai ter que ter uma grana aí suficiente para te sustentar por algum tempo até você realmente ter uma nova fonte de renda, digamos assim. Ou se você não quiser também nunca mais trabalhar, pode ser um objetivo, né? Você acumular um patrimônio suficiente para, a partir de um determinado momento da sua vida, você viver apenas com a renda desses investimentos. Vou ficando por aqui, porque eu me empolgo e vou falando igual uma pessoa sem limites para conversar. Então, vou ficando por aqui e até o próximo podcast. Tchau, tchau!